turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula de matemática é comigo, professora Kátia Xavier. Eu amo vir participar aqui do segundo ano, né? Porque agora estou com as turmas dos terceiros. Mas hoje a professora Verônica está doente, ela não pôde vir. E eu estou aqui para acompanhar a aula, né? Que ela preparou com muito carinho para vocês. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma aula. Temos a presença aqui de Midian, aqui no cantinho da tela, ó, nosso intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. E comigo lá no chat, a professora Mauriceia. Seja muito bem-vinda, professora Mauri. Olá, professora Kátia, muito obrigada. Estou aqui aguardando a participação de todos e com certeza vamos estar aí prestando bastante atenção na aula de matemática. Isso mesmo, vamos participar porque a aula de matemática é bem movimentada. O que é que iremos explorar na aula de hoje? Vamos trabalhar com grandezas e medidas. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com algumas grandezas e algumas medidas. Vocês estão lembrados desse conteúdo? A professora já trabalhou com vocês, né? Medição e comparação. Vamos fazer algumas medições e também vamos comparar. Lembrando que quando a gente está falando de grandezas, né, comprimento, massa, capacidade, a gente só pode comparar grandezas de mesma natureza. Então, eu não posso comparar a quantidade de litros de uma garrafa de água, por exemplo, com a quantidade de massa que tem determinado alimento. Eu só posso comparar litro com litro, ou litro com mililitro, combinado? Lembrem disso, tá? Então, vamos lá. Para dar início, viu, professora Mauriceia, tem aqui um desafio para os estudantes que estão aí nos acompanhando responder no chat. Paulo quer saber o comprimento da mesa. E aí, como é que ele faz para saber o comprimento dessa mesa? Vocês podem me dizer como é que ele pode medir? Que instrumento de medida a gente pode, né, utilizar para saber aí o comprimento da mesa? Vocês já sabem qual é o instrumento de medida que a gente utiliza para medir comprimento? Será que a mesa a gente vai conseguir medir facilmente com uma régua escolar, com uma fita métrica, com uma trena? O que é mais rápido aí a gente utilizar como instrumento para medir essa mesa? E aí, professora Mauriceia, já tem estudante aí respondendo e participando? Olha só, professora Kátia, eu acredito que eles estão aí pensando que instrumento será utilizado para medir essa mesa. Embora, como você já falou, a professora já trabalhou esse conteúdo e com certeza eles já devem ter alguma ideia do que você vai utilizar aí para medir a mesa. Isso mesmo. Olha só, eu trouxe aqui dois instrumentos, né? A fita métrica, que é muito utilizada por costureiras, né? Para medir o tamanho do tecido, para medir o comprimento da pessoa, né? Que vai utilizar a roupa. Então, mede aqui a largura dos ombros, mede também a cintura. Então, é muito utilizada essa fita métrica. Também temos uma trena. Vocês conhecem a trena? Que é utilizada por marceneiros, por pedreiros, por vários profissionais, né, que trabalham aí com medida. Eu acredito que arquiteto também. Porque a fita métrica, ela tem geralmente essa daqui tem 3 metros, né, mas tem trena com 5 metros e a gente consegue medir coisas maiores, né? Mas essa mesa aqui, vamos medir agora o comprimento da mesa, né? A gente vai medir o comprimento desta mesa. Vamos começar estimando. Será que vocês acham que essa mesa aqui tem mais que 1 metro, menos que 1 metro ou tem 1 metro de comprimento? Contem aí para mim, o que é que vocês acham? Vamos começar aqui estimando. O que é que vocês acham a questão da medida dessa mesa, né? E aí, eu estou com a fita métrica e estou com a trena. Eu posso utilizar qualquer uma para fazer essa medição. Eu vou utilizar a trena porque a trena vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Já temos resposta. Quem aí já respondeu? É mais de 1 metro, menos de 1 metro ou 1 metro? E aí, professora Mauriceia? Com certeza, professora Kátia, que muita gente que está assistindo essa aulinha pela TV aí já respondeu
já sabe, assim, tem uma ideia do quanto tem, né? Isso. Mas a gente vai esperar para comprovar. Eu aqui já tenho uma ideia, viu? Então, dê aí o seu palpite, professora Mauricia. Vamos ver se você está estimando bem. Dê aí o seu palpite. Olha, não sei, porque matemática às vezes, mas eu acho que deva ter 1 metro. 1 metro, olha aí, esse é o palpite da professora Mauricia. E você em casa que está nos acompanhando, também acha que tem 1 metro? Para ter certeza, eu vou usar o instrumento de medida, né? Que vai me dar aqui o tamanho exato dessa mesa, né? O tamanho padrão dela aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui minha trena. Será que vocês já sabem como é que a gente deve medir algum objeto utilizando a fita? Olha aqui, ó. Vou marcar aqui e vou mostrar para vocês na câmera, tá? Deixa eu ver se vai pegar bem. Por isso que eu utilizei a fita métrica. Porque ela vai marcar aqui exatamente esse vermelhinho. Deixa eu ver se dá para chegar aí em vocês. Isso, olha aqui, ó. A trena está marcando exatamente 1 metro. Estão vendo aqui de vermelho? 1 metro. Então, é o tamanho desta mesa. Olha aí, professora Mauriceia estimou e acertou. Exatamente 1 metro. Tá e aí, vendo, parabéns Kátia? quem em casa também respondeu 1 metro. Isso mesmo. Parabéns para mim, que estimei direitinho. E para vocês que com certeza pensaram também 1 metro. Eu tenho certeza disso. E coloca aí no chat se vocês acertaram. Isso mesmo. E também lá no YouTube, tá? Eu sempre acompanho a resposta de todos os estudantes e tem muita gente participando. As turmas do terceiros anos são bem participativas lá no YouTube. E eu vou acompanhar essa aula de hoje, as turmas dos segundos anos, quem foi que participou da aula lá no YouTube, tá certo? Mas vamos dar continuidade aqui, já que a gente está falando de grandezas e medidas. Tem uma historinha aqui bem legal para contar para vocês que a professora Verônica ela fez. Preste atenção aí. Dia maravilhoso para um piquenique. Chega, me deu fome. Fiquei curiosa. Quanto será que mede nossa toalha? As meninas estavam ali querendo saber quanto media a toalha. E uma delas disse, observei que 7 palmos meus é o mesmo que 1 metro. E a toalha tem 14 palmos. Quantos metros tem a toalha? Pensem aí. A menina já deu uma dica. Ela disse que a toalha, 7 metros, né, equivale a 7 palmos dela. 7 metros não, 1 metro equivale a 7 palmos dela. Se a toalha tem 14 palmos, quantos metros tem essa toalha? Será que vocês conseguem perceber isso aí? Quantos metros tem a toalha? Se ela tem 14 palmos e a cada 7 palmos equivale a 1 metro. A gente está comparando aí. Vocês conseguem me responder? Será que sim? Daqui a pouco eu vou chegar na resposta. Enquanto isso, a gente vai para a segunda pergunta ali, que as meninas estão no piquenique cheia de dúvidas. Professora Mauricia, se tiver resposta é só me chamar, tá certo? Com certeza, professora Kátia. Então, continuando. Que suco de morango delicioso. E aí a amiga disse, minha mãe mandou 2 litros e tomei a metade. Quanto sobrou? E aí, estudantes, mais uma pergunta para vocês pensarem. Ela tinha uma garrafa de 2 litros de suco e tomou a metade. Quanto sobrou? Vocês conseguem aí entender o que é metade? Se tinha 2 litros, a metade de 2 litros. Então, vai sobrar quanto? Pensem aí um pouquinho e eu vou trazer o resultado agora no próximo quadrinho. Olha só. Como foi que ela pensou em relação ao suco? É fácil. Se a garrafa tem 2 litros e você tomou a metade, isso quer dizer que sobrou 1 litro. Se a gente tem 2 litros de suco, pensem aí, se você tem 2 garrafinhas, por exemplo, de 1 litro e toma uma garrafa, vai sobrar outra garrafa de 1 litro, né? Então, a metade de 2 é 1. Então, quem pensou aí em 1 litro, parabéns. Mas vamos continuar aqui, lembrando que tem aquela pergunta, tá, do tamanho da toalha. A gente vai deixar para o final da historinha.
Voltando agora, as meninas estão conversando sobre a quantidade de frutas que elas trouxeram para o piquenique. E uma delas chegou dizendo o seguinte: minha mãe mandou 1 quilo de maçã e 1 quilo de uva para dividir com as amigas. E a outra disse: nossa, quantos quilos de fruta você trouxe? Será que vocês conseguem responder também essa pergunta das meninas? Ela trouxe 1 quilo de maçã e 1 quilo de uva. Quantos quilos de fruta ela trouxe? E aí as meninas, né, continuaram ali no piquenique, disseram que tinha sido muito bom, juntinhas ali curtindo a natureza, jogaram lixo no lixeiro. E a historinha termina o seguinte: ajude as meninas a encontrarem as medidas que elas estão curiosas para saber. E aí, vocês chegaram ao resultado da toalha? Vamos lá, vamos pensar. Se 7 palmos é igual a 1 metro e a toalha tem 14 palmos, então a gente vai dobrar essa quantidade, né? O dobro de 1 é 2. Então, se 7 palmos é 1 metro, 14 palmos vai ser o quê? 2 metros, exatamente. E a quantidade de frutas, como é que a gente chega ao resultado aí? Ela queria saber quantas frutas ela tinha trazido ali para o piquenique. 1 quilo de maçã e 1 quilo de uva. Então, qual foi o total? 1 quilo mais 1 quilo, fica fácil, né? 2 quilos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de comprimento, a gente está falando, né, em relação aí a metros e a centímetros. Quando a gente fala em capacidade, é o quanto de líquido, né, cabe em um determinado recipiente. E quando a gente está falando em quilograma ou em grama, a gente está falando da grandeza massa. Então, a aula de hoje falou sobre isso. E eu vou trazer um desafio aqui para vocês, para ver se vocês conseguem responder. Preste atenção. Deixa eu ver quem vai responder aí, viu, professora Mauriceia? A embalagem de leite contém 1 litro. Essa quantidade enche 5 copos. Quantos copos eu posso encher com 3 caixas de leite? E aí, estudantes, pare e pense um pouquinho. Se com uma caixa de 1 litro de leite eu consigo encher 5 copos de 200 ml, com 3 caixas de leite eu vou conseguir encher quantos copos? Vocês conseguem fazer essa relação? 1 litro, 5 copos, 2 litros, vão encher mais quantos copos? 3 litros, vão encher mais quantos copos? Conseguiram entender? Tem gente aí já respondendo. Tem gente já respondendo, então vamos conferir. Será que você pensou dessa maneira? Porque você poderia ter pensado de outra maneira e ter chegado também a esse resultado. Ó. Para cada 1 litro, 5 copos de leite. Então, se você tem 3 litros, você vai ter o quê? 15 copos de leite. Então, aí a gente, por exemplo, a gente consegue entender que uma caixa de litro, 5 pessoas podem tomar aí 1 copo de leite, né? Se tiver 15 pessoas, então, com 3 caixas, pode alimentar aí 15 pessoas com esses copos de 200 ml, tá certo? E aí, estão conseguindo acompanhar? Vamos agora para a nossa revisão. Estabelecemos aqui, né, medimos e comparamos medidas de massa, de comprimento e capacidade. Utilizando medidas não padronizadas, que foi lá os palmos que as meninas estavam contando na toalha, e as medidas padronizadas, que quando a gente fala de comprimento, a gente utiliza o metro, né, que são medidas padronizadas. Quando a gente está falando da massa, a gente está utilizando o quilograma ou a grama. Então, lembrem disso, tá certo? E quando fala de capacidade, a gente utiliza o litro ou o mililitro, que são os mais utilizados. Agora eu vou lançar um desafio para vocês responderem no caderno em casa, quem está nos acompanhando, e também responde lá no YouTube. O que é que eu vou trazer aqui para vocês de desafio? Mateus, ele tem 1 metro e 55 centímetros de altura. Sua irmã tem 1 metro e 35 centímetros de altura. Quem é mais alto?
quantos centímetros a mais. Então, a gente está comparando aí, ó, a medida, né, de comprimento. A gente está comparando aí a altura deles. Então, vocês precisam resolver isso aí e dizer qual a diferença aí em relação aos centímetros, né? Quantos centímetros um tem a mais que o outro? Fica o desafio lançado para vocês. Nossa aula vai se encerrando por aqui. Um grande beijo e abraço para todos que nos acompanharam. Tchau, tchau!